Em audiência pública na Assembleia, segmentos dos trabalhadores de educação anunciam greve para o próximo dia 11 de abril. O Poder Legislativo debate sobre a licitação do transporte alternativo e executivo de Manaus. Marcos Rota quer criar campanha para orientar motoristas sobre a resolução que prevê advertência no lugar de multas. E ainda, indígenas de São Gabriel da Cachoeira denunciam na Casa Legislativa os problemas enfrentados pelo município. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual agora no Alean Notícias. Boa noite. Segmentos dos trabalhadores de educação anunciam greve para o próximo dia 11 de abril, caso o Executivo não sinalize com um reajuste salarial. Outras reivindicações foram apresentadas em audiência pública realizada na Assembleia. Os quase 200 profissionais da área da educação, tanto do Estado quanto do município, estiveram presentes com cartazes e faixas solicitando melhorias trabalhistas. O movimento dos professores exige um diálogo com o Poder Executivo para discutir a pauta de reivindicações como a data base do reajuste salarial. Nós encaminhamos no dia 27 de fevereiro, lá na sede do Governo do Estado, a nossa pauta de reivindicação, onde nós reivindicamos 20% de reajuste salarial, plano de saúde, auxílio alimentação, vale transporte, a imediata implantação da lei que estabelece a quantidade de alunos por sala de aula e várias outras propostas. Mas de lá para cá, do dia 27 para cá, nenhuma resposta. Para essa professora da rede municipal, as reivindicações não só levam em conta os salários, mas também qualidade da educação no Amazonas. A realidade é que a nossa educação ela está cada vez mais desvalorizada, né? Escolas que se diz que foram reformadas, que não foram reformadas, principalmente violência nas áreas mais periféricas, né? Então nós não temos como é que eu posso te falar, não temos segurança nas escolas. Nós não temos a nossa HTP completa, os nossos salários estão defasados. Então, são muitas reivindicações que nós estamos aqui, né? Todos os colegas estão com esses mesmos anseios. O vice-presidente da Assembleia, deputado Belarmino Lins, que presidiu a audiência, analisa como positivo o encontro dos profissionais no Poder Legislativo. A aprovação de iniciativas para que a população venha, através dos seus segmentos, participar de debates, isso é louvável no Poder Legislativo e no Estado Democrático de Direito. Agora, desde que seja com disciplina, com respeito às partes envolvidas, numa ampla discussão e reivindicação, mas dentro dos moldes que representam a respeitabilidade das suas funções. Os autores da audiência pública, deputados Luiz Castro e José Ricardo, cobraram do governo do Estado melhorias na área da educação. A mobilização dos professores, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, reivindicando, às vezes, o básico. Não só a questão salarial, mas também auxílio alimentação, transporte, plano de saúde, para poder dar condições de fazer um bom trabalho e isso tem um reflexo na qualidade da educação. Eu espero que o governador que vai assumir agora com a saída do atual governador tenha essa capacidade de diálogo, ele que é professor, para compreender que as coisas não vão bem. Os professores precisam ser respeitados e precisam ser valorizados. A rede pública de ensino do Estado possui mais de 30 mil profissionais que reivindicam melhores condições de trabalho. De acordo com o movimento de luta dos professores, o governo do Estado tem até o dia 7 de abril para enviar à Assembleia a proposta de reajuste salarial. Caso contrário, eles iniciarão uma greve geral a partir do dia 11. Nós estamos chamando uma Assembleia da categoria para o próximo dia 11 e se a gente vê que não foram atendidas as nossas reivindicações, então é que nós vamos partir para uma greve. Além das reivindicações de benefícios trabalhistas, o movimento de luta dos professores também pedem apoio dos parlamentares para que o município envie a pauta da categoria municipal para a Câmara de Vereadores. O deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos, cobrou um posicionamento do Executivo na carreira de professor. Segundo dados do Programa de Avaliação de Estudantes, o Amazonas tem o segundo pior índice na qualidade de ensino em matemática. O Brasil ocupa o 38º lugar entre os 44 países avaliados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que divulgou o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA. O teste avaliou a habilidade de estudantes de 15 anos em resolver os problemas de raciocínio lógico relacionados a situações práticas do cotidiano.
Com base no mesmo índice, o Amazonas é o segundo estado da federação com a pior qualidade de ensino na matemática, o que, de acordo com Marcelo Ramos, é um contraponto, já que a cada ano o estado bate recordes de arrecadação. Lamentável e espantoso o resultado de um estado que gasta tanto com educação, que tem um orçamento tão robusto e que acaba sendo o penúltimo em proeficiência em matemática dos 27 estados da federação. O oposicionista também apontou direções para a melhoria no ensino do estado. Nós precisamos fazer um pacto verdadeiro pela educação, um pacto que parta da premissa de que sem um profissional bem formado, com a sua autoestima elevada, com uma carreira que garanta progressão e que garanta que quanto mais tempo ele permanecer como professor e quanto mais ele se qualificar, melhor salário ele terá, essa é a premissa. A partir disso, eu penso que nós precisamos de um programa de formação continuada. O professor não pode parar de estudar a partir do momento que passou num concurso público. Ele precisa ter um programa de formação continuada. E nós precisamos criar programas de assistência estudantil, que mantenham o estudante dentro da escola e que valorizem aqueles estudantes que se destacam. Estimular a boa competição dentro de sala de aula, estimular que mais estudantes busquem a excelência. Aplicado a cada 3 anos e voltado para leitura, ciências e matemática, o PISA avaliou 85 mil estudantes e, pela primeira vez, mediu a capacidade de resolução de problemas mais elaborados de lógica e raciocínio. No Brasil, menos de 2% dos estudantes avaliados atingiram a performance máxima na solução dos problemas. A licitação do transporte alternativo e executivo de Manaus foi tema de uma audiência pública na Assembleia. O objetivo foi esclarecer normas e apresentar propostas de melhorias para o edital. O edital de licitação para prestar serviços de transporte alternativo e executivo de Manaus havia sido publicado no final do mês de fevereiro. Foram definidas 120 concessões para micro-ônibus executivos e 200 para alternativos, mais conhecidos como amarelinhos. Mas na manhã desta quarta-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado decidiu suspender o processo por conta de 5 representações levadas por cooperativas do setor. Uma das principais regras questionadas é o tempo de carteira de habilitação e os pontos acumulados por infrações de trânsito. Visando discutir e dar mais esclarecimentos a respeito das normas contidas no edital, foi realizada na Assembleia Legislativa uma audiência pública de iniciativa da Comissão de Transporte e Mobilidade da Casa. Para o presidente da pasta, deputado Marcelo Ramos, o evento representa um avanço para que o certame tenha continuidade. A simples garantia e a certeza de que o SMTU vai emitir as certidões de tempo de experiência no setor, a perspectiva de redução da punição da carteira de 2 anos para 1 ano, como determina o Denatran, já seriam passos importantes. Eu acho que a gente está avançando e esse avanço é fruto do diálogo. E eu fico feliz da Assembleia ser a intermediária desse diálogo entre os permissionários e o Poder Público Municipal. O superintendente da SMTU, Pedro Carvalho, defendeu a licitação como alternativa segura para os trabalhadores do transporte executivo e alternativo. Todo mundo quer a licitação. Quanto mais tempo a gente passar é pior e nós queremos legalizar. A pessoa que está entrando na concorrência tem que entender que esse é o melhor caminho. Você ganhar uma permissão para operar 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10. Então, é melhor do que ficar do jeito que está aí, que inclusive a gente pediu para a Justiça para segurar, porque já tinha até ordem para parar, para poder, entendendo o lado social, que pessoas que sobrevivem disso, mas o foco maior é a população. Nós precisamos dar uma atenção para os usuários, para os permissionários, os que querem entrar, mas o foco é atender bem a população. Para o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas, Petrúcio Magalhães, a discussão realizada na ALEAN foi satisfatória para os trabalhadores do setor. Eu acho que todos os cooperativistas que atuam no transporte saíram desta audiência bastante satisfeitos com o resultado e os encaminhamentos que aqui foram traçados. Esperamos agora que o presidente leve para a comissão da licitação todos esses pontos que ele também concordou que devem ser revistos e que possamos aí ter a licitação, porque nós cooperativistas queremos a licitação e achamos que esse é o instrumento adequado, legal, legítimo para ordenar o transporte na cidade de Manaus. No edital estava marcada para o dia 14 deste mês a entrega das propostas.
Comissão de Defesa do Consumidor envia requerimento ao CONTRAN pedindo a emissão de cartilhas que informem a população amazonense a resolução que possibilita reverter multas de trânsito em advertências ao condutor. A prerrogativa é direcionada a multas leves e médias. As infrações de trânsito leves e médias poderão ser convertidas em advertência por escrito e não render mais multa nem pontos na carteira do condutor. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que vigora desde janeiro de 2013, regulamentou o artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, que instituía a penalidade de advertência por escrito, mas que não era aplicada. O problema é que grande parte dos motoristas em todo o país não tem conhecimento desse direito. Isso já tem mais de um ano que essa norma foi empreendida pelo Conselho Nacional de Trânsito, mas me parece que não existe nenhum tipo de vontade dos órgãos brasileiros, de uma maneira geral, de que o cidadão tenha acesso a essa informação, porque ele pode requerer, desde que ele não tenha nos últimos 12 meses nenhum tipo de multa, que a sua infração seja convertida em advertência. O deputado Marcos Rota enviou um requerimento ao CONTRAN solicitando a confecção de cartilhas informativas contendo a resolução para serem distribuídas em Manaus. A ideia, de acordo com o parlamentar, é fazer uma campanha por meio da Comissão de Defesa do Consumidor para conscientizar os motoristas a respeito do direito adquirido. Nós vamos fazer uma grande campanha, através da Comissão de Defesa do Consumidor dessa casa, para que o cidadão, de posse desta informação, ele possa exercitar, inclusive, um direito garantido por esta resolução do Conselho. O que nós não podemos mais permitir é que uma resolução que tem mais de um ano não seja acessível sequer através da informação da sua existência. Apenas as infrações leves e médias poderão ser convertidas em advertência. Trocar de faixa sem dar seta, estacionar em frente a calçadas rebaixadas, como garagens, por exemplo, ou estacionar na contramão. São algumas infrações de trânsito consideradas leves e médias e que não precisam necessariamente virar multa para o motorista. Para ter direito à anistia, o motorista não pode ter cometido a mesma infração nos últimos 12 meses, nem ter sido flagrado cometendo infrações graves ou gravíssimas no mesmo período. O município de São Gabriel da Cachoeira sofre com o abandono e a falta de recursos para o desenvolvimento local. A denúncia foi trazida por representantes de etnias indígenas da cidade que ocuparam a tribuna da Casa Legislativa para solicitar apoio dos parlamentares. O representante de uma das comunidades indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira reivindicou melhorias na infraestrutura das comunidades locais. De acordo com Afonso Machado, a distância da capital e a falta de investimentos têm prejudicado a economia local. Nós temos vários problemas lá. De princípio, saúde. Está no atendimento do que o DCI faz em uma situação bastante precária. Em relação à educação, nós temos a proposta do governo da construção de uma nossa escola padrão em Paricachoeira. Eu acredito que o governo construa e faça o término do jeito que a gente quer, numa escola padrão para os nossos filhos. Em relação ao desenvolvimento social, estamos em falta de transporte fluvial, o desenvolvimento de sustentabilidade, projetos de sustentabilidade como piscicultura, agricultura e também demais outras atividades. Na comunidade de Iuareté, que possui 3.000 habitantes, a situação não é diferente e a localidade também sofre com a falta de água potável. Principalmente agora, nesse momento, a nossa principal preocupação é a questão da água, né? Água potável. Nós moramos numa região de fronteira onde, com certeza, deve estar descendo muito tipo de causas que podem causar doenças. A sessão de tempo foi feita pelo deputado Ricardo Nicolau. De acordo com o parlamentar, é preciso levar desenvolvimento ao município. Além disso, Nicolau também destacou que a localidade sofre com problemas de educação e saúde. O município de São Gabriel, como um todo, passa por muitos problemas. Problema seja ele do abastecimento de água, que é algo grave, problemas na área de saúde, a saúde indígena, que passa por muitos problemas, falta de infraestrutura, falta de médico, falta de remédios, né? E há problemas sérios de saúde na região e precisam ser enfrentados. E dos problemas mais básicos, que são os problemas de alimentação, de chegar ao alimento, né? Da produção de peixe, da produção de galinha para subsistência, né? Agricultura de subsistência mesmo. Então é importante que haja uma união do parlamento, uma união do governo do estado, do governo federal e entender que ali moram brasileiros.
Os indígenas deverão apresentar ao governo do estado um projeto de desenvolvimento da piscicultura, criação de galinha caipira e agricultura familiar. E a enchente que já atinge municípios do sul do Amazonas foi o tema do discurso do deputado Tony Medeiros. O parlamentar destacou a importância das ações preventivas. Depois da grande cheia de 2012, onde o nível das águas atingiu o limite de 29,78 centímetros, o Amazonas já está em alerta para a situação de alguns municípios. Tony Medeiros visitou as áreas alagadas em Inhamundá, Mocambo, Caburi e Tabatinga nos últimos dias. A possibilidade de uma grande enchente já preocupa. De acordo com Tony Medeiros, trabalhar de forma preventiva vai ajudar essas famílias que moram em áreas de várzea a se preparar para a cheia do Rio Madeira, que afeta a produção rural, abastecimento de energia e água, além do comércio local. O que preocupa bastante nesse momento a todos é a possibilidade de uma grande enchente. 16 mil pessoas desabrigadas em Humaitá. Essa água toda vem para o Rio Amazonas. O próprio comandante da Defesa Civil já demonstra a sua preocupação, menos de 1,5 metro para atingirmos a maior enchente de todos os tempos e temos 3 meses ainda para encher. Então, essa é a grande preocupação e nós já até solicitamos que o governo se antecipasse nas suas ações relacionadas ao apoio aos desabrigados da enchente. A cheia do Rio Madeira começou em setembro do ano passado, na divisa dos estados de Rondônia e do Acre. Pelas previsões da Defesa Civil Estadual, as chuvas ainda devem continuar pelos próximos 3 meses. E você vai ver a seguir. Deputado Sinésio Campos sugere ao Ministério da Pesca a prorrogação do seguro-defeso no Amazonas. E mais, deputado José Ricardo pede o apoio para o fortalecimento do programa de proteção a vítimas do Amazonas. Às vésperas de deixar o cargo, deputados destacam as principais ações do Executivo na gestão de Omar Aziz. 9 deputados apartearam Davi Almeida para destacar as principais realizações do governo na gestão de Omar Aziz. O primeiro a falar foi Abdala Frache, que lembrou dos benefícios ao interior do estado, em especial o município de Iranduba. Porque o governo do Amazonas inaugurou no município de Iranduba, 2 meses atrás, um SET grandioso, portentoso, onde as crianças estudarão, terão seu ensino integral, obra de mais de 12 milhões de reais, implantou o Ronda nos bairros, naquele município também, e está começando já a fazer o asfaltamento de toda a zona urbana do município de Iranduba. O deputado Tony Medeiros, do PSL, falou sobre a pesquisa CNI-Ibope, que apontou Omar Aziz como o melhor governador do Brasil. Eu não posso deixar de reconhecer o empenho do governador Omar, que deu a ele, inclusive, o título de melhor governador do Brasil. Isso numa pesquisa nacional feita pela CNI. Nós não poderíamos deixar de nos manifestar e reconhecer todos os avanços conseguidos. Belarmino Lins parabenizou o governador pelos avanços na moradia, que beneficiou pessoas de baixa renda que moravam em locais insalubres. Há de se reconhecer os grandes avanços, há de reconhecer os largos passos com relação à moradia, em benefício, dando cidadania às pessoas mais humildes do nosso estado. A deputada do PP, Conceição Sampaio, finalizou os apartes, destacando a construção do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos, o primeiro da Rede Pública Estadual de Saúde do Amazonas, inaugurado no último dia 28. Nós sabemos o que isso representa, deputado Davi, Vossa Excelência, que certamente conhece tão bem tantas famílias que hoje sofrem pela força das drogas, que entram na casa de uma família e destrói todo mundo, não só quem a usa, mas vai destruindo um por um. Então, acho que essa é certamente uma das obras que jamais o Estado e as nossas famílias vão esquecer.
Davi Almeida contou que viajou com o governador para Tabatinga, onde fiscalizou o hospital que foi entregue há 32 dias e está realizando pequenos e médios procedimentos no município. A entrega de mais um conjunto residencial, com 210 apartamentos, que foi inaugurado nesta terça-feira para a população que vivia em áreas alagadas, também foi registrada. A inauguração do residencial Liberdade, lá no bairro Morro da Liberdade, também na Santa Luzia, nós participamos e eu vejo como de fundamental importância para resgatar a cidadania das pessoas. Eu falo com propriedade porque eu moro naquele lugar. Todo dia eu passo, vou e volto do trabalho, volto para minha casa, passando por aquele lugar. E é visível a transformação daquele lugar. É visível porque você que convivia, as pessoas que conviviam na lama, com ratos, baratas, um mau cheiro intenso, hoje tem uma moradia digna, um lugar humanizado para morar, para educar seus filhos, para recrear com a sua família. Portanto, é de fundamental importância esse programa, porque ele resgata a cidadania das pessoas. E o governo Omar Aziz se preocupou disso. Temas como segurança, saúde e educação foram lembrados pelos parlamentares que elogiaram a articulação de Omar Aziz na busca de parcerias políticas que pudessem beneficiar o Estado. Omar Aziz está no governo desde 31 de março de 2010 e deixa o cargo para se candidatar ao Senado nas próximas eleições. A cerimônia de posse de José Melo acontece no Teatro Amazonas na próxima sexta-feira, às 19 horas. Mais de 2.000 pessoas foram beneficiadas com a entrega de moradias na zona sul da capital. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, participou do evento e destacou o alcance social do Prosamin. Mudança de vida para a dona Edilza. A diarista que há 3 anos viu a casa queimar em um incêndio no Igarapé do 40, agora se emociona ao falar da casa própria. Eu nunca tive oportunidade de ter uma casa boa, ter minhas coisas, era meu sonho. A nova residência da dona de casa veio por meio de uma ação da política de habitação do governo do Amazonas. Na última terça-feira, o governador Omar Aziz inaugurou os parques residenciais Liberdade e Cajual, construídos pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin, no bairro Morro da Liberdade e Santa Luzia, na zona sul da capital. Esse é um projeto que dignifica a vida das pessoas. Pessoas que moravam dentro dos igarapés hoje vão ter uma moradia decente, eu diria uma moradia decente, no sentido da infraestrutura, mas que vai dar para elas uma valorização muito grande. O Conjunto Liberdade tem 210 unidades entre casas e apartamentos e vai abrigar cerca de 1.500 pessoas. Já o residencial Cajual, localizado no bairro Santa Luzia, tem 216 casas que serão habitadas por aproximadamente 1.080 beneficiários. Cada morador recebeu um apartamento com pelo menos 50 metros quadrados, avaliado hoje, de acordo com o mercado imobiliário, em R$ 140 mil, mas com o custo ao programa social de R$ 75 mil. As obras fazem parte do Prosamin 2, executado pelo governo do Amazonas em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, que participou do evento, o governo vem cumprindo seu papel social em retirar as pessoas de áreas de risco e das margens dos igarapés, garantindo moradia digna. É um lugar que é muito melhor do que viviam antes, nas áreas alagadiças, nas margens de igarapés, nas palafitas, que Manaus ainda tem tantas, mas que esse governo vai continuar trabalhando para dar dignidade a essas famílias. Os dois conjuntos possuem infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento de água feito por reservatório, áreas de lazer e pavimentação com estacionamentos. O deputado estadual pelo PMN, Chico Preto, criticou o adiantamento de precatórios à empresa Andrade Gutierrez. De acordo com o parlamentar, o executivo deveria pagar a primeira parcela a partir de 2015. O acordo firmado em 2013 pelo governo do Amazonas e a construtora Andrade Gutierrez previa o pagamento de precatórios no valor de R$ 770 milhões a partir de 2015. Porém, o executivo estadual solicitou o adiantamento da primeira parcela para 2014, o que, de acordo com Chico Preto, fere a lei de responsabilidade fiscal e descumpre a lei orçamentária aprovada pela Assembleia. Para que o governo possa realizar um pagamento de precatório, existe um procedimento que precisa ser observado.
No ano anterior, o Tribunal de Justiça, a Justiça Amazonense, comunica ao Estado, à administração, que é o governo, de que esse precatório ele precisa ser pago. Então, você comunica até 30 de junho do ano anterior, para que no ano seguinte o orçamento faça a previsão desse pagamento. Isso por uma razão. Se você que tem um orçamento e esse orçamento paga fornecimento de produtos e serviços, obras, etc., se toda vez que sai uma decisão da Justiça o Estado tem que pagar, essas obras começam a sofrer prejuízos. As obras param, as obras não são levadas adiante, enfim. Então, a lógica disso é que é uma programação. E há uma programação hoje em curso no governo do Estado. A primeira parcela alcança o valor de R$ 98 milhões. De acordo com o parlamentar, outro ponto preocupante do acordo foi a redução do prazo de pagamento de 15 para 10 anos. São questionamentos que estão sendo feitos com muita responsabilidade para que nós possamos entender o que está acontecendo no episódio que tem como origem um acordo feito entre o governo, o Tribunal de Justiça e Andrade Gutierrez, onde o Estado pagaria aquilo que deve dentro de 15 anos e a partir de 2015. Não a partir de agora e com prazo reduzido para 10 anos. O parlamentar informou que solicitará informações à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria da Fazenda quanto ao acordo. E o deputado Sinésio Campos encaminhou requerimento ao ministro da Pesca e Aquicultura, Eduardo Lopes, sugerindo a prorrogação em caráter de urgência do seguro-defeso no Amazonas por mais 90 dias. De acordo com o parlamentar, o auxílio pago aos pescadores encerrou no último dia 15 de março. E, segundo o deputado, o pedido de prorrogação tem como objetivo amenizar os transtornos causados aos ribeirinhos pela enchente que atinge o estado. Em à parte, o deputado adjunto Afonso diz que já encaminhou um requerimento pedindo a prorrogação do seguro-defeso, que já está nas mãos da bancada amazonense em Brasília, e espera que juntos consigam a liberação do seguro-defeso por mais alguns meses pelo governo federal. O deputado Fausto Souza usou a tribuna nesta quarta-feira para se defender das acusações da imprensa nacional que apontam o envolvimento dele em uma rede de exploração sexual de menores. De acordo com o parlamentar, o fato veiculado não tem fundamento. O deputado Fausto Souza se defendeu, afirmando jamais ter praticado qualquer ação que pudesse denegrir a imagem de parlamentar, como foi vinculado na matéria jornalística. Sem citar nomes, o parlamentar afirmou que pessoas estão utilizando o poder da imprensa nacional para tentar atingi-lo, sem mesmo terem conhecimento do que consta no processo, o que considera uma condenação antecipada. Busco atingir-me por todos os flancos, mas aqui ocupo um mandato popular que me foi outorgado por mais de 24 mil eleitores, cidadãos e cidadãs das classes mais humildes, sofredores, e a quem rendo o meu mais profundo agradecimento pela solidariedade que recebo em cada mensagem, em cada olhar, em cada palavra, em cada humilde lágrima, fazendo a vontade daqueles que me querem atingir, não resistir ao sopro da verdade. Manipulo os fatos para torná-los verdade. O deputado estadual lembrou ter assinado o documento que propôs a criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa para investigar a pedofilia no Amazonas e pediu aos parlamentares que não se deixem influenciar pelas matérias veiculadas. Peço-lhe que não se deixe influenciar por uma ou outra expressão propositadamente manipulada para refletir como se a verdade fosse. Em comunicado de liderança, o deputado Tony Medeiros disse que apresentou um requerimento na manhã desta terça-feira pedindo a instalação imediata da CPI da pedofilia. A credibilidade dessa casa ela não pode ser abalada por fatos. Se existem fatos que sejam investigados. A CPI, ela foi aprovada. É que foi acordado que ela seria instalada somente depois das eleições. Visto os últimos fatos, aí sim nós solicitamos a instalação imediata da CPI da pedofilia.
O presidente da Casa, deputado Josué Neto, já havia afirmado que todo documento referente ao envolvimento de parlamentares em denúncias do Ministério Público, ele vai ser encaminhado à Corregedoria da Casa. Deputado José Ricardo pede apoio para fortalecer o programa de proteção a vítimas do Amazonas. E mais, Orlando Cidade fala sobre o déficit na balança comercial do Brasil. Veja no resumo de notícias. Deputado José Ricardo usou a tribuna para falar do programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas no Amazonas, o Provita. O parlamentar sugeriu a criação de uma fonte de recursos com parâmetros no orçamento do Estado para fortalecer o programa. Esta semana foi divulgado o déficit na balança comercial do Brasil. As importações foram maiores que as vendas externas, aproximadamente 6 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2014. O deputado Orlando Cidade comentou o assunto. O Brasil, nesse primeiro trimestre, importou muito mais do que exportou. Um déficit de aproximadamente 6 bilhões e 100 milhões de dólares, a diferença entre a importação e as exportações. Se não fosse o agronegócio, o resultado ainda seria pior. Deputado Marcos Rota apresentou moção de parabenização à desembargadora Graça Figueiredo. A magistrada foi eleita na terça-feira presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O líder do PT, deputado José Ricardo, encaminhou nesta quarta-feira um indicativo ao governo do Estado. No requerimento consta a solicitação de políticas como plano de saúde, auxílio alimentação e auxílio transporte, além de reajuste salarial para os profissionais da área de educação. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. No dia 3 de abril, em audiência pública, deputado Tony Medeiros ressalta a importância da titularização definitiva de terras do bairro Parque das Nações. O debate tem início às 11 horas da manhã no plenário Rui Araújo. Dia 4 de abril, deputado Marcelo Ramos realiza audiência pública sobre a regulamentação do transporte fluvial no plenário Rui Araújo às 10 horas da manhã. E a Assembleia Legislativa do Estado empossa José Melo ao cargo de governador do Amazonas. A solenidade será a partir das 7 horas da noite no Teatro Amazonas. E veja agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Segmentos dos trabalhadores de educação anunciam na Assembleia greve para o próximo dia 11 de abril. Licitação do transporte alternativo executivo de Manaus entra em pauta na Casa Legislativa. E ainda, indígenas de São Gabriel da Cachoeira denunciam em plenário os problemas enfrentados pelo município. E para encerrar esta edição, você acompanha imagens do prédio da Assembleia Legislativa do Amazonas, que até o próximo sábado estará iluminado com a cor azul, em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado hoje. Uma ótima noite para você e até amanhã.